Muito boa noite a todos. Hoje, 3 de dezembro, quarta-feira. Estamos no estúdio aí do podcast Fala Frederico para dar início aí ao 21º episódio, né? Hoje recebendo a vereadora Aline Ferrari Cairan, vereadora mais votada da cidade de Frederico Westphalen. Nesse momento ele te agradece a tua presença. Seja bem-vinda, Aline. Boa tarde, então. Boa tarde, Ismael. É uma alegria estar aqui hoje. Agradeço o convite e acho que vai ser um momento importante para a gente ter um bate-papo bem informal, né? Então, quero de fato agradecer e cumprimentar todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Isso aí, falar um pouquinho do nosso projeto. A gente criou Fala Frederico justamente com esse intuito, tá? Dar voz a empresários, pessoas que de certa forma tiveram uma influência na cidade, né? E você, como uma vereadora mais votada, não tem como a gente deixar de te receber. Então, nesse sentido, é uma honra para nós ter você aqui. A gente sempre começa, Aline, resgatando um pouquinho da história da pessoa, né? Porque a vereadora, Aline, todo mundo conhece, talvez a advogada, porque a gente conheceu um pouco mais para frente, né? Então, a gente, para contar um pouquinho para o nosso público, assim, um pouquinho da tua história lá, né? Você é natural daqui de Frederico mesmo? Sim, eu sou natural aqui de Frederico, os meus pais também, nasci em Frederico e sempre morei em Frederico, né? Salvo um ano e meio que fui morar em Chapecó em virtude de estudos. Entendi. Você morava onde aqui, mais ou menos no interior? Não, sempre morei próximo da URI, né? Meus pais têm a residência ainda ali, desde que nasci, sempre morei ali. E hoje moro, então, na Faguense, né? Na minha casa. E tenho orgulho, né? De morar em Frederico. É uma cidade acolhedora, é uma cidade boa de morar, onde as pessoas se cumprimentam, as pessoas se conhecem, né? Como tive a experiência de morar em outra localidade, não troco Frederico. É, cidade muito boa mesmo, né, Aline? Tua vida profissional, a tua carreira nos estudos, ela já veio meio que pré-definida, assim, a relação à advocacia principalmente. Isso já era uma vontade da tua família ou tu tomou esse gosto no meio do caminho? Ismael, desde pequenininha, eu sempre quis ser professora, né? Então, meu sonho sempre foi ser professora. E os meus pais, quando eu relatei a vontade de ser professora, ficaram um pouco assustados, né? Quando eu falei que queria cursar letras. Então, também objetivando acolher um sonho que era dos meus pais, eu acabei optando pelo curso de Direito. Mas descobri que também era o meu sonho, né? E acabei me apaixonando pelo direito e encontrando no direito uma jornada de vida que me abriu muitas portas, né? E hoje estou na condição de professora em uma universidade dentro do curso de Direito, trabalhando também nos cursos de Ciências Contábeis e Administração. Também me abriu portas para que eu pudesse trabalhar no ensino profissionalizante no Estado, né? Na rede estadual, na condição de professora. E também exercendo a advocacia, que é uma das minhas paixões. E, lógico, também isso me auxilia, o curso de Direito, né? Me auxilia em todos os setores da minha vida, porque o curso de Direito ele é uma profissão para a vida, né? Qualquer negócio que você vá fazer, você precisa conhecer as leis, você precisa conhecer um pouco sobre. Então, hoje eu não me arrependo de ter cursado Direito. Se tivesse que voltar atrás, eu faria novamente. E algum outro sonho, um plano B, assim, que estava no teu radar no início, ou já porque às vezes a gente segue um caminho, mas com aquele sentimentozinho assim, de dizer, não, talvez eu poderia ter sido isso ou aquilo, tem alguma... Eu tenho um sonho ainda que é cursar psicologia, né? Uma área que eu me interesso muito. Sou pós-graduanda em psicologia transpessoal, ainda tenho algumas aulas, né, para obtenção do título. Mas eu quero cursar a graduação de psicologia. É um sonho que eu tenho. Também tinha um sonho de fazer o mestrado em Direito, fiz o mestrado. Tinha o sonho de fazer o doutorado, pude cursar o doutorado. Então, assim, profissionalmente eu me sinto realizada hoje. E em alguma oportunidade quero cursar psicologia, porque acho que também é algo para a vida, né? É algo onde a gente aprende a conhecer o comportamento humano, a entender um pouquinho sobre o ser humano e também entender um pouquinho a sociedade em que a gente vive. Entendi.
Como é que você vê, assim, o apoio da tua família no início? Então, acho que... Porque a gente sabe que tem vários âmbitos, alguns recebem, conseguem, né? Graças a Deus, receber um pouco mais. Então, acho que o apoio familiar, em todos os âmbitos, talvez, financeiro, moral, incentivando, tu acha que teve uma relevância lá na tua infância? Lá? Como é que tu avalia o apoio da tua família no início da tua vida? Sim. Eu acho que a Aline hoje, quem é a Aline hoje, se deve exclusivamente à minha família. Eu sempre tive um suporte muito grande dos meus pais, tanto do meu pai quanto da minha mãe, desde pequena, desde a infância. Eles sempre foram muito presentes. Eles sempre foram rigorosos em termos de estudo, nunca me faltou nada, podia faltar para eles, mas sempre deixaram de realizar os sonhos deles para que eu e o meu irmão pudéssemos realizar os nossos. Então, eu vejo que é um alicerce muito forte, né? E desde da infância até a graduação, a jornada profissional, minha família sempre esteve presente. Sempre que eu tenho alguma decisão para tomar ou sempre que eu tenho algum projeto novo, eu sempre bato na porta do pai e da mãe para trocar uma ideia, para pedir um conselho, para conversar sobre. Isso é muito importante, né? Então, eu tenho um laço familiar muito forte com os meus pais. E não só com os meus pais, eu construí isso também com os meus avós e sempre tive uma ligação muito forte, tanto com meus avós paternos quanto com os meus avós maternos, e de uma maneira assim muito especial. Eu tenho lembranças muito boas do meu avô paterno, que já faleceu, Santo Cairã, e eu me lembro, Ismael, de um momento na minha vida em que, uma semana antes do meu avô falecer, ele esteve na casa dos meus pais e ele me disse: estuda. Se eu quisesse ser alguém na vida, era para eu estudar. Então, assim, eu tenho lembranças muito boas da minha família. Legal. Hoje ele se vendo assim como a vereadora mais votada de Frederico, né? Tu já percebia naquela época, talvez que na época da infância, assim, nos 15 anos, por exemplo, que tu já exercia esse papel de liderança dentro do colégio, ou isso veio, um gosto pela política veio vindo pelo caminho? Como é que tu... Ismael, eu sempre estudei em escolas públicas, né? Então, estudei no Roncalli, no ensino fundamental, e eu era presidente do Grêmio Estudantil. Então, aos pouquinhos, começou a inserção, né, para representar, às vezes, uma turma, ser presidente de turma, presidente do Grêmio Estudantil. Eu era muito participativa também na sociedade, fiz parte do Rotaract, fiz parte de outras instituições, e isso me abriu muitas portas. A gente começa a criar laços de afeto com pessoas, começa a construir relacionamentos, e a gente vai aprendendo a ser protagonista da própria vida, a desenvolver um espírito de liderança. Quando eu estava no ensino médio, participei de um desafio que foi muito importante na minha vida, que foi participar da Corte de Soberanas da Expofred 2007. Então, fui soberana da Expofred e bate aquele frio na barriga, né? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou me comportar? E a gente acaba desenvolvendo oratória, desenvolvendo comportamento, a gente acaba aprendendo muitas coisas, isso abre muitas portas. Então, eu acho que a Aline hoje, ela é fruto de toda a trajetória de vida dela, todos os erros e todos os acertos que eu tive nessa caminhada. E desde pequena, assim, eu sempre tentava me inserir, já desde pequena lutava por algumas pautas que eu entendia justas, e na graduação também, presidente da comissão de formatura, já tinha um espírito de liderança dentro da turma, então eu sempre tive esse perfil. Legal. E a tua família tem alguém que se envolveu já diretamente na política? Sim, tu foi a primeira, que tu lembra mais
próximo, parentesco próximo, pelo menos. Ismael, sabe que eu conversei isso com os meus pais e nós não temos lembrança de nenhum político na família, não temos essa lembrança, meus avós, bisavós, que tenha conhecimento, não. Né? Ocuparam alguns espaços importantes na sociedade de liderança, Sim, mas na caminhada política, não. Foi protagonista, né? Sim. Tua trajetória profissional, falar um pouquinho antes da Câmara, por exemplo, você atuou, tinha escritório, você tem ainda, como é que é? Tá. Eu me formei desde a graduação, né? Enquanto eu cursava o curso de Direito, eu sempre trabalhei, né? Então, tive a oportunidade de ser bolsista de iniciação científica na URI, fazia pesquisa, tive a oportunidade de ser escriturária do Banco do Brasil. Ainda quando cursava Direito, eu fui estagiária na Câmara de Vereadores. Na época, o presidente era o Lauro Chieli. Eu não lembro, mais ou menos? 2008, se eu não estou enganada. 2008, por aí. Era estagiária na Câmara de Vereadores. Depois o presidente foi o Eusébio Cancian. Ambos, assim, pessoas maravilhosas para trabalhar. E depois eu acabei trabalhando no escritório de advocacia, que era de propriedade do Dr. Antônio Luiz Pinheiro, Nico Pinheiro, que também foi colega vereador, o qual tenho um carinho e admiração também, e da doutora Patrícia Scheven, que também fui sócia no escritório dela. Então, saí da graduação e fui para Chapecó para estudar para concurso público, mas meu sonho era ser professora. Então, eu retornei. Trabalhei 6 meses no escritório Bertani Advogados, junto com o Dr. Bertani e o Dr. Rogério Vargas. Pedi para sair para cursar o mestrado em Direito na URI de Santo Ângelo e abri um escritório com a doutora Patrícia Scheven e começamos a advogar. E ainda enquanto eu cursava o mestrado, fui convidada pela URI para dar aula em contrato emergencial e temporário. Depois eu fiz o processo seletivo, fui contratada, né, na condição de professora, então depois do processo seletivo também, que fui aprovada e comecei a dar aula na universidade. Hoje estou há 10 anos na condição de professora na URI e começou a minha jornada profissional, né? E também fui convidada, né, pelo Melancia, que hoje meu colega vereador, juntamente com o Panocinho, que também é colega vereador, para ser diretora na Câmara de Vereadores. Então, retornei para a Câmara de Vereadores depois de estagiária na condição de diretora. Trabalhei em 2019 na condição de diretora da Câmara de Vereadores. E assim fui seguindo a minha caminhada política. Depois, quando fui cursar a caminhada... Lecionava ainda nessa época? Me perdoa, minha caminhada profissional. Lecionava nessa época. Depois, eu acabei saindo da sociedade com a doutora Patrícia porque eu tinha outros planos, né? Que era fazer o doutorado. E isso ia me tomar muito tempo e eu não ia ter condições de me dedicar ao escritório. Então, acabei reduzindo o número de processos, depois abri o escritório sozinha e cursei o doutorado. E nessa época que... Você pode dizer, assim, que nessa época que foi diretora da Câmara, que foi onde tu começou a entender melhor ou participar mais do ambiente político, aí foi o início, tu quer dizer? Ismael, eu não era afiliada a nenhum partido político, né? Então, recebi o convite tanto do vereador Melancia quanto do vereador Panocinho. Trabalhei com uma equipe muito boa, Dr. Jardel Dalla Valle, uma pessoa maravilhosa, né? O assessor de imprensa era o Clomar Toledo, na época. A equipe era a Eleci e o Martini, né? A Eleci agora já se aposentou. E eu trabalhava com todos os colegas vereadores, atendia a todos. A Câmara de Vereadores estava sediada na URI, porque na época estava sendo feita a reforma na Câmara de Vereadores. Mas eu não tinha pretensão política. E quando eu saí da Câmara de Vereadores, eu me filiei ao Progressistas. E um tempo depois veio o convite para concorrer no pleito municipal a vereadora. 2020 já daí? 2020. No próximo... 2020. Como que veio o convite? O vereador Edson Dalmolin, na época, que para mim é uma grande liderança política e me inspiro nele, né?
ele, junto com o Eduardo, que hoje é meu noivo, me convidaram para uma reunião. E eu fui, na época, nessa reunião, foi no escritório do Eduardo, e eles me fizeram convite para auxiliar na campanha política e para concorrer à vereadora. Minha primeira manifestação foi, mas eu acho que eu não tenho bagagem para ser vereadora. E eles entraram num processo de convencimento. Eu disse, bom, vou conversar com a minha família e com algumas pessoas, né, para ver se eu tenho apoio. Por que Por que não aceitar esse desafio? Acho que a gente está aqui para aprender e para poder contribuir. E fui conversar com meu pai. E o mais interessante foi a reação do meu pai. Já não morava com os meus pais na época. E eu cheguei até a casa do meu pai e disse assim, pai, recebi o convite para ser vereadora. O que o senhor acha? Ele começou a dar risada. Só faltou ele me dizer, enlouqueceu. Começou a dar risada e ficou, né? Ficou pensativo, fui para casa. E o pai, ele madruga. 5 horas da manhã, ele vai para a antigolaria. E pai me ligou. 5 e pouco, 6 horas da manhã. Mana, tô aqui pensando. Ele dormiu com aquilo na cabeça. Pode concorrer que nós vamos te ajudar. E eu fui. Sem pensar em eventuais consequências, eu vou concorrer. Eu acho que posso contribuir, né? Trazer tudo aquilo que a Aline aprendeu para o espaço público, para o espaço político. E se a comunidade entender que eu tenho condições de ajudar, eu vou ser eleita. Se a comunidade entender que eu não tenho condições de ajudar, tá tudo bem, eu vou continuar na minha vida profissional, né? E fui concorrer. Concorri, para mim foi uma surpresa, me elegi, fui a mais votada do Progressistas na época e a gente trabalhou muito, né? Quantos votos fez, né, naquela vez? 641 votos. 641 votos. Tinha mais mulheres, acho que a Lori era contigo, não? Tinha mais mulheres que concorreram, mas eu era a única mulher na Câmara, né? A única vereadora eleita. Sim. Sempre dá um... Eu lembro quando foi para mim me lançar também, né? De primeira... Dá um frio na barriga. Meu Deus, né? Primeiro que a gente conversa é a família, né? Se tiver o apoio dali no início, já é meio caminho andado. Algum momento, assim, que tu decidiu ir e no decorrer, porque a campanha quem está de fora não imagina o quanto é tenso, né? Quanto é corrido. E teve algum momento assim que tu disse, não, isso aqui não é para mim, ou tu já pegou o gosto e foi? Ismael, eu tenho que citar o nome aqui da minha madrinha, a Ivete Cairã. Ivete, querida, pensando. Que quando eu contei que eu ia ser candidata a vereadora, ela ficou assustada. Meu Deus, o que nós vamos fazer agora? Vamos pedir voto? Vamos pedir voto? Vamos fazer uma campanha? E ela foi uma parceira na primeira e na segunda campanha, né? Mas na primeira campanha era museu e ela na rua. Era museu e ela na rua, de casa em casa. Tinha momentos, Ismael, que a gente parava no final da tarde e pensava, meu Deus, hoje nós não conseguimos nenhum voto. E tinha dias que nós saímos daquela trajetória, da rotina, e eu chegava em casa e pensava, eu tô eleita. Porque na política é assim. Você sai para fazer a campanha, tem dias bons e tem dias ruins. Tem dias que você acha que está eleito e tem dias que você acha que não tem nem o próprio voto. Então, foi difícil. Quando finaliza o pleito eleitoral, que começa a apuração dos votos... Aí a adrenalina sobe, porque fica aquela expectativa, você não sabe se vai ter o apoio da comunidade ou não, né? Mas você já tendo o apoio da família e você entendendo que tá tudo bem se você não for eleita, né? Já fica mais tranquilo, fica mais leve a caminhada. Eu tinha essa sensação de sair para a rua, um dia tu voltava, ó, ele tem 2.000 votos, né? 2, 3.000 votos. Chegava no outro dia, talvez não se elege, né? Pois eleita, assim, qual que é? Não sei se tem como tu descrever, não é tão simples, né? Mas qual foi a tua primeira impressão, assim, quando chegou na Câmara de Vereadores? Porque a gente olha de fora é uma coisa, né? E tem como tu descrever os seus primeiros dias, assim, de vereadora? Como é que... Ismael, eu acho que às vezes tem algumas coisas que estão na nossa caminhada, né? O universo conspira quando é para ser. Porque quando eu estive na condição de estagiária, eu aprendi muito
sobre o processo Já legislativo. tinha essa. Eu vim de uma formação, eu venho da área jurídica, onde eu aprendi muito sobre isso. E na condição de diretora, eu aprendi o funcionamento da Câmara de Vereadores. E aqui a Eleci, ela foi muito importante na minha vida, que era servidora da Câmara. Eu acho que tudo que ela sabia, ela tentou me ensinar, né? Não consegui ter o mesmo conhecimento que ela, mas eu acho que ela é uma pessoa assim, ó, que ela foi muito importante na história da Câmara e eu aprendi muito com ela. Então, quando eu cheguei na condição de vereadora, eu já entendia o processo de como é que era a reunião das comissões, como é que era o processo legislativo, a função de um vereador. Isso, para mim, foi algo que me auxiliou muito. A parte mais difícil, Ismael, foi conviver com o ambiente político, né? Porque a política faz parte do nosso dia a dia, né? Ao sair de casa de manhã, nós respiramos política. Nós dependemos da política. Agora, o conviver com os bastidores políticos, daquilo que a gente chama de politicagem hoje, eu tive que desenvolver muito o meu emocional para poder conviver com isso. Tinha dias que eu chegava em casa e pensava, vou jogar tudo pro alto. Não preciso disso, não vou mais voltar. Mas eu pensava, não, eu tenho que ter responsabilidade com as pessoas que me elegeram, com as pessoas que acreditaram em mim. Eu vou tentar dar o meu melhor. E daqui 4 anos, se eles entenderem que, pronto, não queremos mais a Aline, a Aline já cumpriu o papel dela, tá tudo bem, mas eu dei o meu melhor, né? Então, eu tinha que ter responsabilidade com quem me colocou ali. Mas, sim, tinha dias que eu pensava em desistir, tinha dias que eu chegava em casa feliz, porque eu tinha conseguido ajudar alguém, né? Mais ou menos nessa linha era a minha pergunta mesmo, porque tem um determinado momento que tu entenda, né? Bah, isso aqui é um ambiente pesado, talvez o que a gente espera olhando de fora é sempre a boa política, né? Mas quando tu entende que nem todas as movimentações, né? Nem todas o bastidor nem sempre ele trabalha pro bem, isso é um pouco... Eu entendi isso, né? Eu queria ter escutado de ti que momento foi que Ismael, a gente convive com pessoas dos mais diversos perfis. E, às vezes, nem todas as pessoas têm a mesma intenção ou a mesma boa intenção que nós temos. E quando a gente entende que nem tudo nós podemos controlar, a gente consegue aprender a conviver naquele ambiente. É evidente que a gente não pode ser conivente com coisas erradas, não pode aceitar tudo, né? Tem que se posicionar, tem que exigir que as coisas aconteçam da maneira correta, de uma maneira verdadeira, de uma maneira justa. Mas nem tudo está sob meu controle, né? Então, isso a gente precisa aprender dentro do ambiente político. Se não deu certo hoje, vamos tentar de novo amanhã? Entendi. A gente se coloca o nome assim para concorrer, a gente sabe. Ou talvez para mim eu não enxergava que fosse tanto assim. Mas tu se expõe a críticas, né? E como é que é para ti lidar assim com as críticas, por exemplo? Com quem não concorda com as ideias? Ismael, eu levo uma frase comigo. As pessoas não precisam gostar de mim. Elas precisam me respeitar. Assim como eu respeito elas. Porque nós vivemos em um mundo onde nós somos diferentes e nós pensamos diferentes. Pensamos de maneira diferente. E isso faz parte da democracia. Porque se não fosse assim, nós não conseguiríamos construir projetos. Nós não iríamos construir nada. E eu acho que quando a crítica ela é construtiva, quando a crítica ela é saudável, eu preciso olhar para isso, eu preciso aceitar e eu preciso entender que se eu estou errando, eu posso dar um passo para trás e mudar. E eu também não estou aqui para agradar todo mundo. Por quê? Porque quando a gente está em uma posição de liderança, a gente precisa tomar algumas decisões. E na tomada de decisão, a gente desagrada algumas pessoas. Eu aprendi a conviver com isso quando eu entendi que se a minha decisão, o meu posicionamento, ele está sendo justo com aquilo que eu acredito, tá tudo bem.
E eu também aprendi que quando a crítica não é construtiva, é para tentar manchar a minha imagem ou desconstruir quem é a Aline, quando a pessoa fala, ela está falando dela mesma. Então entra por um ouvido e sai pelo outro e está tudo bem. Não é sobre mim, é sobre ela. Então deixe que fale. Mais ou menos nesse... Entendi. Sempre foi uma pessoa que se posicionou bastante, né? A gente foi conhecida por isso, né? A gente acompanhando um pouco da política, a gente sabe. Faria alguma coisa diferente na tua postura? Tu acha que em algum momento a gente, no calor da emoção, a gente erra a mão? Ou como é que é a tua avaliação sobre a tua trajetória até aqui? A urna falou, isso não é questionar, né? Mas, tipo, internamente, assim, alguma reflexão, como é que tu avalia? Ismael, se eu tivesse que voltar e iniciar a primeira legislatura, o primeiro mandato como vereador, eu faria tudo igual. Porque dentro desta caminhada, em momentos que eu achei que eu errei com alguma pessoa, em alguma decisão, eu sempre pedi desculpa e tentei corrigir o que aconteceu. Mas hoje, olhando para a jornada que eu tive nos últimos 4 anos, eu entendi que a comunidade avalizou tudo o que foi feito pela Aline. Porque o número de votos triplicou. Então, houve uma aceitação dentro da comunidade de Frederico do trabalho da Aline. Então, se eu tivesse qualquer dúvida acerca daquilo que eu fiz, tudo isso já se esvaiu, né? Então, eu sempre digo que eu nunca me arrependo de nada do que eu faço. Eu me arrependo daquilo que eu não faço. Porque quando a gente tenta, eu sempre tenho boas intenções naquilo que eu vou fazer. Eu posso errar, porque errar é humano. Mas eu não me arrependo daquilo que eu faço, porque eu tentei fazer pelo melhor. Entendi. Uma ideia minha, né, Aline, desde quando eu entrei, assim, que acho que na primeira uso da tribuna eu já falei sobre esse assunto e eu queria tocar nesse assunto contigo para a gente falar não como vereador, como cidadão, né? Eu acho que existe uma briga política muito grande, né, Aline, dentro de Frederico, que historicamente e visivelmente, né, fez muito mal para o município, né? Eu queria saber a tua opinião sobre isso. O que tu acha que em algum momento, para me concluir bem, né, se acha, em algum momento as pessoas se perdem no discurso por causa de uma sigla, ou qual que é a tua avaliação sobre isso? Porque hoje há 40 anos, né, é 2 partidos que mandam em Frederico, né? Então, o que tu acha sobre isso? Ismael, eu já falei isso publicamente diversas vezes, então não tenho nenhum problema de falar novamente. Eu não sou uma fanática partidária e eu sempre votei em pessoas. Então, se você me perguntar em quantos partidos políticos eu já votei, foram inúmeros partidos políticos. Por quê? Porque hoje nós sabemos que nós precisamos de um partido para concorrer. E hoje o partido que eu mais me identifico e não trocaria é o Progressistas, certo? Em todos os partidos tem pessoas boas e ruins. E acho que Frederico pode crescer muito mais a partir do momento que as pessoas entenderem isso, né? É evidente que existem partidos que são mais fortalecidos que outros e que daqui a pouco isso auxilia no pleito eleitoral, né? Mas a gente não pode ser hipócrita de dizer partido X é melhor que o partido Y. Não. Por quê? Porque o partido ele é constituído por pessoas. E sendo mais objetiva para responder a tua pergunta, eu acho que a partir do momento que nós entendermos que, independente da sigla partidária, nós estamos aí para trabalhar de maneira conjunta, a gente vai conseguir fazer com que Frederico cresça. Falava ontem na Câmara de Vereadores, nós temos egos inflados. Às vezes a política... ela faz com que as pessoas achem que para fazer um bom trabalho você precisa tirar muita foto, que para fazer bom trabalho você precisa participar de todos os eventos da comunidade. Política não é sobre isso,
né? Então, às vezes eu vejo uma disputa de ego, uma disputa de interesses. Aí eu fico me perguntando, o que que eu quero para minha vida? O que que eu quero para minha vida? Sabe? Porque eu estou numa condição de liderança política hoje, enquanto a comunidade entender que ali eu devo estar. Mas isso não é eterno. Então, eu quero poder sair da política de cabeça erguida. E se eu tiver que bater lá na empresa do Ismael e pedir um emprego, eu quero que o Ismael olhe para mim e diga, apesar de ser daqui a pouco do partido X ou de ter tal posicionamento político, ela sempre foi honesta. Ela sempre tentou trabalhar pelo melhor. Ela merece uma oportunidade na minha empresa. Então, eu acho que é esse pensamento, é esse sentimento que eu trago para a política. Hoje, agora um pouquinho antes de nós começar, que eu estava conversando com uma menina, ela faz trabalho de pintura, né? E gira as cidades ao redor, né? Então, a gente ouve, né? Queira ou não queira, as pessoas falarem, né? Que, de certa forma, Frederico tá ficando um pouquinho para trás, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que pesa bastante no meu ponto de vista, né? Eu acho que isso não é tão relevante. Ismael, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por Frederico, né? E a gente sempre quer o melhor, sempre quer o melhor para nossa cidade. Talvez ao longo dos anos tenha se pecado muito, por vezes em falta de incentivo, né, para as nossas empresas, em ter um olhar visionário, né, do que nós podemos trazer para o município para que ele possa crescer e se desenvolver mais, né? Acho que isso pode, talvez, também atribuirmos uma parcela de culpa a, por vezes, algumas brigas políticas desnecessárias, sim, né? Mas a gente também precisa pensar que podemos fazer diferente daqui para frente, né? Se não conseguimos, talvez, construir tudo aquilo que nós queríamos, vamos daqui para frente fazer diferente. Entendi. Um dos grandes problemas, né, que eu, nesse pouco tempo que eu consegui perceber da política, né, e algumas coisas que, se eu fosse poder pedir para talvez para uma futura candidata, né, para um executivo ou para uma vereadora bem atuante, o que eu vejo que acontece com o Frederico até o momento. Hoje só tem duas formas de um prefeito chegar ao poder, né? Ou ele tem apoio de uma base apartidária, que não está do lado dele por interesse ou dar 100 mil na campanha para cobrar depois, como pode acontecer em outras cidades, não aqui. Que, nesse sentido, eu acho que a classe empresarial tem uma força muito grande, né? Hoje eu recebi um vídeo de um empresário aqui do Distrito Grande, né? Que estava lá colocando dinheiro para arrumar a rua dele, um exemplo. O cara gera 50 empregos, né? Então, nesse sentido, é uma convocação, praticamente, uma avaliação que a gente faz, né? Eu acho que os empresários do município, ali, não sei como é que tu vê essa parte, que são hoje quem leva o município nas costas, na verdade, né? Em questão de arrecadação, financeiramente falando, né? Quem mantém o orçamento do município. Ismael, assim, eu vejo que nós temos dois aspectos bem importantes, né? O setor primário, né? Nossa agricultura é muito forte também. Nesse sentido, eu englobo como empresário, um exemplo. E os nossos empresários, sim, eles precisam de uma atenção maior, entendo que sim, que eles precisam de uma atenção maior, mas vou te dizer, na condição de política, Ismael, eu recebi votos das mais diversas pessoas sem que elas olhassem para a sigla partidária. Então, quando eu, Aline, na condição de vereadora, vou ajudar alguém, eu não olho se a pessoa é do partido A ou partido B. E aquilo que eu te disse antes, para que a gente possa construir bons projetos, se algumas pessoas não entendem que tenha que ser dessa forma, nós podemos mudar isso. Entende? Nós podemos mudar isso. Eu não posso controlar o que as outras pessoas fazem. Se alguns têm pensamento pequeno de que eu não posso ajudar o fulano porque o fulano é meu adversário político, a Aline não pensa assim. Eu jamais faria isso se estivesse à frente do executivo, por exemplo.
né? Porque eu acho que a gente precisa ouvir as pessoas que nos colocaram ali. Vamos ouvir a classe empresarial. Vamos ver o que a classe empresarial precisa, independente do partido A ou B. Porque a gente não sabe de onde veio os nossos votos. E eu tenho certeza que eu recebi votos de todos os partidos políticos. Então, acho que hoje acontece, Aline, mais ou menos... A política está mais ou menos para esse norte, Frederico? Ou não falando só de agora, falando Eu dos acho que últimos sim, anos. Ismael. Eu acho que sim. Nós temos uma geração que não olha mais para a sigla partidária, né? Nós temos uma geração que não olha mais para a sigla partidária. Mas a gente sabe que hoje, para ter um candidato a prefeito ou para ter uma candidata a prefeita, a gente precisa de um partido fortalecido. Porque para concorrer, precisa de um partido político. E uma campanha perpassa por muitas questões. Perpassa por um jurídico, perpassa por um setor de marketing, perpassa por lideranças políticas que precisam te apoiar. Há muitas questões que precisam ser construídas. Então, eu preciso de um partido político fortalecido. Entendi. Mais ou menos na linha que eu estava te falando antes, né? O que eu imagino, né? Que seria um cenário atual, ideal, e o cenário que acontece. Hoje, para um prefeito se eleger, ou ele se arrodeia na campanha de pessoas que pensam em prol do município, ou ele vai ter que entrar na prefeitura com a prefeitura praticamente vendida, né? Tu não imagina que isso acontece, Frederico, sim, ou vendida no sentido assim, a Aline fez campanha para mim, aí eu te coloco lá num setor tal, aí eu não posso te cobrar, porque praticamente eu estou te devendo essa obrigação, entendeu? Na minha visão, assim, eu acho que isso aí hoje é a virada de chave para Frederico. Sabe, Ismael, que não tem nada que pague você poder botar a cabeça no travesseiro e saber que você não está devendo nada para ninguém porque você não fez nenhuma promessa política. Você não comprou nenhum voto e você não trocou nada por um voto. E eu fiz a minha caminhada e a minha trajetória assim. Hoje as pessoas procuram a Aline porque ela se elegeu vereadora. Elas não procuram a Aline para dizer, você me prometeu isso. E eu acho que quando um gestor ele faz isso, ele já começa errado. Então eu posso falar sobre mim. Se a Aline hoje fosse candidata a prefeita, ela jamais construiria uma campanha com essas amarras ou com essas artimanhas. A Aline olharia para as pessoas e pensaria, fulano tem perfil para ser secretário da Indústria e Comércio. Fulano tem conhecimento técnico, tem habilidade, tem potencial e vai contribuir com o município. Então, assim, hoje eu posso falar do que é estar na condição de vereadora, porque eu conheço o legislativo. Eu nunca tive a oportunidade de estar no executivo. E tenho vontade de conhecer como é que funciona o executivo, para entender os processos ali dentro, né? Porque eu acho que quando a gente se prende a uma pessoa porque fez uma promessa política, quem perde é a comunidade. E eu não posso controlar o que as outras pessoas fazem, né? Mas eu posso fazer uma crítica construtiva em relação a isso e pensar, se ele não fez, daqui a pouco eu vou ter uma oportunidade para fazer diferente. Entendi. Eu acho que essa questão dos secretários também, né, é uma coisa muito importante, né? Eu acho que hoje uma pessoa que é muito partidária, muito assim, porque tem gente que vive a política até depois da eleição, né? Passou a eleição, ela vive. Eu acho que, na minha opinião, né, essa pessoa não pode hoje ocupar uma secretaria. A secretaria tem que trabalhar para todo o município, né? Sabe que nos últimos 4 anos e neste primeiro ano de legislatura, eu mantive a mesma postura de cobrar isso. Porque quando alguém da comunidade me faz um pedido, eu não olho para a sigla. E quando eu levo a demanda para o secretário competente resolver, nunca me foi pedido de que sigla partidária era. Eu tive um bom relacionamento com os secretários da gestão anterior
e tenho um bom relacionamento com os secretários desta gestão. E sempre que eu levei uma demanda, sendo atendido ou não, nunca me foi pedido isso. Entendi. Acho que esse é um ponto bem fundamental, né? Hoje um secretário, principalmente, trabalhar para o município depois que passou a eleição. Comentasse sobre um assunto, se tu quiser falar, não sei. A gente teve a renúncia do vice, né, nos últimos dias, tipo, da base do governo. Como é que tu avalia, Aline, hoje tu? Ismael, bom, eu não posso falar não cabe pelo a nós, vice-prefeito, né? Ele fez uma carta, que foi um ofício, na verdade, que foi publicizado, né? Onde foi realizado o protocolo na Câmara de Vereadores. Respeito muito o Chester, é uma pessoa de uma índole inquestionável, passou pelas mais diversas instituições que nós temos no nosso município, tem um carinho e um respeito muito grande por ele, colocou o nome à disposição da comunidade para concorrer, foi eleito pela credibilidade que tem e fez a opção de renunciar. Só pôde renunciar porque foi eleito, né? Acho que é o primeiro ponto. Cabe a mim avaliar se está correta ou não a decisão que ele tomou? Não cabe a mim julgar, eu tenho apenas que respeitar. Posso falar sobre mim. Se estivesse na condição de vice-prefeita, para mim, nunca foi uma opção desistir de nada, né? Então, eu não teria tomado a mesma conduta que ele, mas respeito a opinião e a decisão dele, né? Hoje nós temos o prefeito, que está firme e forte, que vai gerir o município. E tenho a certeza que todos nós, né, Ismael, na condição de vereadores dentro do Legislativo e as demais lideranças políticas que nós temos, a gente vai trabalhar, né, para que o município possa continuar crescendo. E na ausência do vice-prefeito, quem estiver na condição de presidente da Câmara, na eventualidade de afastamento do prefeito, vai assumir a gestão do município, né? Pelos dias de afastamento. Então, a máquina pública vai continuar funcionando com vice-prefeito ou sem vice-prefeito, né? Na tua avaliação, se tu acha que isso influencia na governança, no governo, tu acha que isso ter o vice na prática mesmo? Eu penso que, pelo conhecimento que o Chester tem, pela experiência de vida dele, ele teria contribuído muito, né, se tivesse permanecido na gestão. Mas eu tenho certeza, como já disse, que a máquina pública vai continuar funcionando, né? E que vão se buscar alternativas, né, para que a comunidade possa participar e assim espero, né, independente do gestor público que nós estivermos ali, que ele possa fazer pelo melhor, né? Então, aquilo que eu disse, respeitamos a posição do vice-prefeito, o município vai continuar caminhando. Não para, né? Na tua visão, Aline, falando sobre a atuação de vereador, né? Que a gente traz o que ecoa na rua das pessoas, né? Muito se fala, às vezes, sobre um vereador entrar e não ter autonomia sobre o cargo, né? Muitas vezes é eleito pelo partido, às vezes alguém ajudou, que tu tem que... A gente sabe que às vezes isso pode acontecer. Tu acha que isso influencia o nosso cenário hoje? Ou posso te fazer de uma outra forma? Não sei se tu quer responder nesse sentido. Mas, resumindo, tu acha que todo vereador que está na Câmara hoje tem voz ativa? Ou não seja da de Frederico, num ambiente político assim? Ismael, eu penso que sim. Eu penso que sim. Na condição de vereadores, é o mínimo que nós podemos fazer, é dar voz às pessoas que nos elegeram. Vou aprofundar um pouquinho mais a pergunta pegando o meu exemplo. As pessoas consideram muito a sigla partidária, né? Então, na última gestão, por exemplo, a Aline, pertencente ao Partido Progressistas, as pessoas entendiam que ela era oposição ao partido que estava na administração,
né? Eu não gosto muito desta palavra oposição, porque quando a gente tece alguma crítica, é uma crítica construtiva, é uma crítica respeitosa. E eu cansei de, na tribuna, elogiar muitos secretários e muitos projetos, inclusive da última gestão. E eu já fui questionada sobre isso, porque hoje, então, eles entendem que a Aline seria situação, né? Para quem gosta dessas duas terminologias. Eu não tenho medo nenhum, Ismael, de hoje, daqui a pouco em uma fala na Câmara de Vereadores, tecer alguma crítica. Mas eu acho que neste momento seria precoce. Né? Porque nós temos uma gestão recente. E quando a Aline se elegeu vereadora nos últimos 4 anos, eu fui para a condição de vereadora considerando que existia um administrador no município que foi reeleito e que já estava há 4 anos na administração. Então, ele já tinha um secretariado, ele já conhecia a máquina pública, então já estava andando a administração. O que é diferente de hoje. Mas aquilo que eu disse na minha campanha é aquilo que eu vou pregar. Estando na condição de vereadora, a hora que tiver que criticar, eu vou criticar. Mas vou criticar de uma maneira respeitosa e construtiva, como eu sempre fiz. E não tenho medo disso. Porque eu não tenho nenhum padrinho político ou alguma pessoa da qual eu dependa. É a caminhada da Aline, é a construção da Aline. Entendi. Mais ou menos nesse sentido, assim, acho que tu já meio que respondeu essa pergunta, né? Como que tu avalia hoje essa atual gestão num ano? Ismael, estive hoje, inclusive, no gabinete do prefeito, conversando, e fizemos uma retrospectiva do que foi construído nesses 11 meses de gestão. 11 meses de gestão. Eu falei sobre isso ontem. Imagina você alugar uma casa e lá na divulgação a casa vinha mobiliada. E quando você entra na casa não tem mobília. Para a Secretaria de Obras funcionar, eu preciso de maquinário. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu percebo que nesse primeiro ano, às vezes a população espera enxergar obras que são visíveis a olho nu, como, por exemplo, asfalto. Primeiro ano é para organizar a casa. Vamos comprar um maquinário que é necessário para poder ter estrada. Então, o que eu quero dizer é que a minha avaliação ela é positiva. Se pagou valores de precatórios, se comprou quase, se eu não me engano, 6 ou 7 ônibus escolares, que antes não tinha. Então, vamos fazer o cálculo das máquinas que foram compradas para a Secretaria de Obras, os veículos que foram comprados para a saúde, para transporte dos pacientes, os veículos da educação, o valor investido na obra Santo Cairã, agora o valor que vai ser investido em outra obra de drenagem. Então, tudo isso, às vezes, não é visível a olho nu. E eu acho que, às vezes, a gente peca na comunicação. Né? A gente peca na comunicação. Porque, às vezes, na outra ponta, as pessoas não ficam sabendo daquilo que está acontecendo. Né? Às vezes, porque acha que não precisa mostrar o que está acontecendo. Eu sou assim. Às vezes eu acho que se eu vou num evento, eu não preciso tirar uma foto. Daí eu saio na rua e as pessoas me perguntam, vereadora, você não foi em tal evento? Porque as pessoas esperam nos enxergar ou enxergar o que está sendo feito. Mas eu faço uma avaliação positiva e eu tenho a certeza que, estando a casa organizada, vai vir muito trabalho, vai vir muito resultado, vai vir muito projeto. Tomara, né? Cidade quer isso, né, Aline? E aquela máxima, né, Ismael? A gente vai precisar trabalhar em conjunto. Eu acho que a partir do momento que todos os partidos entenderem que a gente pode trabalhar junto, a gente começa a construir uma cidade diferente. Nesse sentido, às vezes a gente acaba sendo que mal interpretado, né? Porque quando tu faz, eu acho que tu tem um perfil um pouco parecido do que o meu quando eu entrei, né? Tipo,
eu cobro bastante as coisas, mas assim, não é que quando tu tá cobrando, tu tá sendo contrário a tudo, né? Tu quer que seja resolvido algum problema mais específico, e às vezes isso no ambiente político ele machuca, ele dói, né? Eu sinto que às vezes, e principalmente as redes sociais, né? Meio em 10 pessoas com pedra, às vezes ela nem sabe o contexto do que está acontecendo, né? Mas... E é uma forma de mostrar o teu trabalho, né, Ismael? É uma forma da gente mostrar o nosso trabalho. Porque às vezes as pessoas nos cobram, mas vereador, o que você está fazendo? Tá aqui, ó. Hoje eu fiz isso. E muita coisa fica de bastidor. As pessoas não têm noção da quantidade de pessoas que nós atendemos todos os dias. De trabalho. E o trabalho não é dentro da Câmara de Vereadores. Dentro da Câmara de Vereadores é o trabalho burocrático. O nosso trabalho é na rua. Às vezes eu fui muito criticado nesse sentido da publicidade, mas eu acho muito importante, né? As pessoas têm que entender, né, que tu tá indo lá atender uma demanda, mas depois tu só fez a divulgação daquilo, né? Mas antes disso tem todo um compromisso de ter ido. Então eu sempre brinco, primeiro vem o trabalho, depois a divulgação do trabalho que é feito. Uma pergunta mais particular assim para ti, né? Que as pessoas também falam na rua. Tu tem interesse de é meio cedo para falar, né? Mas tu tem pretensão de disputar algo maior? Como é que é teu coração hoje? O que teu Ismael, eu me apaixonei pela boa política. Sou muito feliz e realizada na condição de vereadora, embora a jornada não seja fácil. Jamais desistiria dessa caminhada. E enquanto a comunidade de Frederico Westphalen entender que a Aline pode continuar contribuindo com o Frederico, o meu nome vai estar sempre à disposição. Seja para concorrer novamente a vereadora, seja para concorrer a outro cargo político, quiçá na condição de candidata a prefeita, o meu nome sempre vai estar à disposição. Quando a comunidade entender que eu já cumpri o meu papel e eu achar que isso não faz mais sentido para mim, eu vou me retirar para que outras boas pessoas possam vir para a política. Isso a população vai dizer num determinado momento. Num determinado momento, sim. O que é o maior problema político assim da cidade hoje? Tem como tu descrever, vamos supor, a Aline fosse prefeita ou candidata a prefeita nesse momento, assim, tu tem algum ponto hoje que seria uma virada de chave para Frederico? Sim. Eu acho que nós precisamos de uma oxigenação na política, criar novas lideranças políticas, porque a gente fica à mercê sempre das mesmas pessoas. Não que não tenham bagagem, que não tenham experiência ou que não possam contribuir com o município, mas a gente precisa fortalecer lideranças. A gente precisa criar nomes, trazer pessoas novas para esse ambiente político. Eu acho que esse é o principal desafio, e fazer com que os jovens, que são as pessoas que vão ser os nossos sucessores no futuro, mas nós ainda somos jovens, né, Ismael? Sim, que vão ser os nossos sucessores no futuro, eles possam entender o que é a política. Eles possam querer viver nesse ambiente político, construir uma trajetória política. Alguma mensagem que tu queira deixar para quem nos acompanha, Aline? Alguma para quem pensa talvez em dar o nome, principalmente mulher, né? Às vezes ela tem um pouco mais de segurança, às vezes de entrar na política, assim. Tu acha, tem alguma mensagem que tu queira deixar para quem só olha de longe, assim, e diz, não quero dar meu nome, não era... O que tu teria para dizer para... Eu acho que, Ismael, a gente se arrepende daquilo que não tenta, né? Então, se há alguém na comunidade que tem vontade de colocar um nome à disposição para concorrer, deve fazer, porque todos nós, de alguma forma, podemos contribuir. E especialmente para as mulheres, porque as mulheres, elas, por vezes, elas são educadas em um ambiente tão machista que nós acreditamos que não temos competência para ocupar esses espaços políticos. Não. Nós temos competência, nós precisamos ocupar esses espaços e nós precisamos nos fortalecer para que outras mulheres possam ocupar. Hoje, o principal desafio é, às vezes, encontrar mulheres para que possam ser candidatas.
E eu fico muito triste quando eu vejo os partidos políticos pondo mulheres para concorrer sem nenhum apoio político, né? Sem nenhuma estrutura, simplesmente para cumprir o mínimo legal previsto em lei. Isso que às vezes acaba até desestimulando outras pessoas, né? Porque E Ismael, nessa minha caminhada, eu tenho uma personalidade muito forte, né? E eu não tenho medo de, às vezes, quando faço algum posicionamento, voltar atrás quando eu percebo que não estava correto. Se for necessário, farei. Mas eu sempre tento me posicionar de uma maneira muito firme e muito justa. E filha de italianos, a gente fala gritando às vezes, né? E as pessoas, por vezes, compreendem isso de uma maneira errada. E eu não sou aquele tipo de política que tenta agradar todo mundo. Então, eu sou sempre muito objetiva. Quando eu tenho que dizer não, eu tenho que dizer não. Se a pessoa não gostar, não é um problema meu. Eu preciso me posicionar. Né? Então, isso para mim, no início da caminhada política, foi um problema. Porque as pessoas estão acostumadas com outro perfil político. Então, acho que essa tua postura afastou alguns aliados no meio do caminho? Com certeza, afastou, mas aproximou outras pessoas, porque as pessoas aprenderam a confiar na Aline. Elas aprenderam a confiar na Aline. Principalmente pela postura. Pela postura. Alguma coisa, Aline, que eu esqueci de te perguntar, talvez, que tu quisesse frisar? Alguma mensagem final para quem está nos assistindo, para as pessoas que talvez não... Hoje, praticamente todo mundo já está no teu segundo mandato, né? Mas Frederica é uma cidade que toda hora está chegando gente nova, está vindo. Eu acho que, Ismael, eu gostaria de dizer para a comunidade de Frederico, já que estou tendo a oportunidade, de que não tenham medo de falar com a vereadora Aline. Se tiver demanda, se precisar criticar a postura da vereadora Aline, precisar me chamar para um lado e conversar, trazer algum problema, vamos conversar, vamos tentar construir junto. Eu acho que esse é o meu principal papel, porque eu também estou aqui para aprender. Ninguém é dono da verdade. E a gente precisa ter coragem para enfrentar os desafios. A força surge na adversidade. Eu falava isso ontem. Se nós tivéssemos só momentos bons ou felizes, nós não íamos conseguir crescer. E eu me fortaleci na adversidade e acho que isso pode servir de inspiração para outras pessoas. Se eu tenho um sonho, eu vou correr atrás do meu sonho. Se não der certo, eu tentei. Eu já ouvi de muitas pessoas, continua nessa caminhada. E também já ouvi de muitas pessoas que têm medo que a Aline se machuque, sai fora da política. Esse ambiente não é para ti. E eu penso, não. Não, eu tenho um compromisso, eu tenho responsabilidade. Se as pessoas me colocaram neste cargo, é porque elas acreditam na Aline. E eu só vou sair daqui quando elas quiserem. Então, acho que essa é a mensagem que eu quero passar. Vou fazer mais uma pergunta. Então, claro. Tu acha que a energia gasta hoje pelos agentes políticos, principalmente do município, ela é mais em torno de egos ou de projetos? Quero ser esperançosa e acreditar que é em torno de... Pela tua percepção. E acreditar que é em torno de projetos. Mas nós temos muitos políticos e pessoas que vêm para esse ambiente político para alimentar um ego. E a gente não consegue controlar as outras pessoas. E elas vão acabar se frustrando. Elas vão acabar se frustrando. E uma coisa que eu acredito e eu levo comigo, ninguém cresce pisando em outra pessoa. Cada um tem a sua caminhada, tem a sua jornada de vida. E tudo o que é nosso dá um jeito de chegar até nós. Confio muito em Deus. E tenho a certeza que cada um de nós tem um destino e tem uma jornada. Inê, quero te agradecer, tá? Principalmente pela disponibilidade. Sabe que a tua agenda é bem cheia. Tu leciona, trabalha fora, tem questão da Câmara também. Então, nesse sentido, eu até te agradecer de coração mesmo ter dedicado esse tempo para que as pessoas pudessem, talvez, conhecer um pouquinho mais da Aline, além da política, ou um pouco mais da tua trajetória e da tua caminhada. Dizer que o projeto está sempre aberto, tá? Cada
novidade, cada alguma coisa nova aí que tu quiser contar para nós, tá? A gente pode... Fizemos também o convite aos demais colegas vereadores, vamos estar recebendo para ouvir. É sempre bom ouvir as ideias, as mais diversas, né? Então, nesse sentido, eu quero te agradecer. Ismael, eu que quero agradecer pela oportunidade. Fantástico o projeto, acho que já tinha te elogiado. E quero aproveitar aqui para fazer um agradecimento, né, por estar na condição de colega vereadora hoje na Câmara e te parabenizar pelo teu trabalho, tá? Que o que a gente escuta ali fora é um vereador muito atuante. Então, me enxergo um pouquinho em você, né? Porque a gente, às vezes, acaba se identificando, né, com algumas características das pessoas. Então, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, por a gente poder construir com leveza, né, esse diálogo, enfim, e poder trabalhar junto, né? E quem sabe muitos projetos futuros possam vir. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a Lide também. Então, quero deixar um abraço a toda a comunidade frederiquense. Transmita uma mensagem para o Milani que eu quero ter ele aí para nós escutar as histórias, que esse tem história para contar também, né? Tá viajando, tá acho que volta só domingo e espero que ele tenha ouvido, porque se ele não ouviu, ele vai ouvir depois. Então, agradecer quem nos acompanhou e quem nos acompanhará aí, que o episódio é gravado, e até a próxima. Muito obrigada.